Olá! Se você parou para assistir este vídeo, é porque indubitavelmente a sua alma está irrequieta. Irrequieta com a seguinte questão que assombra os homens de todas as épocas: se Deus é bom, por que o mal existe? Parece que para todos os cantos que nós olhamos da face deste planeta, nós vemos a aparente presença do mal. Basta apenas, de repente, olhar os noticiários ou ligar o computador, o seu smartphone, à internet, e você vai se deparar com cenas, com situações e circunstâncias que causam náuseas, de tão profundamente mais que são. E por vezes nos perguntamos como é que um Deus bom permite coisas tão mais acontecerem em todo o globo, em todo o planeta. A Bíblia diz que Deus é bom. Como entender este Deus bom permitindo coisas tão mais acontecendo ao longo da história da humanidade? É difícil, por exemplo, entender no dia 7 de outubro de 2023, o Hamas chegando em Israel e nós vemos aquele exército, aquela milícia, aquele grupo terrorista assombrando milhares de israelitas espalhados ali por aquele território de Israel e vendo cenas tão deprimentes, tão conflitantes, tão nauseantes, poderíamos assim dizer, de tão mais que são. É difícil por vezes entendermos, falando de atualidade, um Deus bom que aparentemente permite, na Ucrânia, por exemplo, esta guerra infindável que parece não ter fim entre Ucrânia e Rússia, e de repente vendo crianças sendo assassinadas, idosos sendo assassinados todos os dias, e parece que Deus não interfere e nada acontece. É difícil entender esse Deus judaico-cristão que é pregado como bom, quando nós vemos de repente na África milhares de crianças morrendo de fome todos os dias e nós perguntamos como é que um Deus bom permite uma coisa dessas. Ou aqui mesmo no Brasil, quando nós analisamos, vemos as nossas situações nas favelas, nos morros, nos becos, em todo canto nós vemos a maldade imperando e acontecendo em cada parte, em cada canto da nossa querida nação chamada Brasil. Como é que um Deus bom pode permitir coisas desse tipo? Se Deus é bom, por que o mal existe? Se Deus é bom, por que crianças têm câncer? Se Deus é bom, como é que alguém neste exato momento está sendo assassinado inocentemente, sem direito à defesa? Se Deus é bom, por que essas coisas tão ruins, tão mais, ainda acontecem ao longo da história da humanidade? A filosofia, a teologia tentam explicar este dilema, esta dificuldade que o ser humano em si ele tem dificuldade de compreender. Como um Deus bom, sendo ele tão bom, permite o mal? A primeira coisa que gostaria de lhe passar é algo que vai lhe chocar. O que poderia lhe chocar, além do mal? É que o mal, ele não existe. E talvez você vá se perguntar, como assim o mal não existe? Eu olho para um lado e vejo o mal. Eu olho para o outro e também vejo o mal. E como você vai me dizer que o mal não existe? Sim, o mal não existe. De forma pedagógica, eu gostaria de tentar lhe fazer compreender que o mal ele não existe. Imagine de repente alguém pedindo para você desenhar um círculo e você, por causa da sua vontade, do seu querer, resolve começar a desenhar um círculo e você não completa o círculo. Alguém vai olhar e vai dizer, isto é algo imperfeito, você não terminou de concluir o círculo. É que de repente você, talvez por algum motivo, talvez ali o que você usava para fazer o círculo acabou ali, de repente a grafite,
ou por livre vontade você não quis concluir o círculo e aparentemente aos olhos de um terceiro o círculo está incompleto. O que poderíamos dizer com isto? O que queremos conceituar com este exemplo é que, segundo a teologia ou a filosofia, segundo Agostinho, um teólogo e filósofo que existiu durante a Idade Média, o mal não existe. Em que sentido? O mal é a privação ou a falta de alguma coisa. Como o círculo que está incompleto no exemplo com o qual nós citamos, o mal também ele é uma privação ou a ausência de alguma coisa. O que isto quer dizer? Que ontologicamente, o que é algo ontológico? Ontológico é alguma coisa que é um ser. Ontologicamente, o mal não existe. O mal não é um ser. Logo, se o mal não é um ser, o mal não pôde ou não pode ter sido criado por Deus, porque Deus não criou um ser mal. Deus não criou o mal, poderíamos por assim dizer, porque o mal não é um ser. Eu sou um ser. Você que está do outro lado desta tela é um ser criado por Deus. E diz a Bíblia que tudo que Deus criou, Ele criou bom. Tudo que Ele fez bom. Mas diante de toda essa pória, por que o mal existe ou pareça existir? Conforme nós dissemos, o mal não existe ontologicamente. Ele não é um ser. Então, o que é o mal? O mal é uma ausência. O mal, ele é uma privação. O mal, ele é uma falta de algo. Então, o que isto implica em dizer? Que o mal, ele está no mundo simplesmente porque tem faltado Deus no coração do ser humano. O mal em si, ele não existe. O que existe é o homem abrigando algo mal. Como poderíamos assim conceituar? Imagine, de repente, um dente. Ele é perfeito, mas tem ali uma cárie naquele dente. Uma cárie, ela não pode existir se não houver o dente. Neste sentido, o mal não pode existir se não houver aquele que o abrigue em si. Ou seja, o mal só existe porque de alguma forma nós abrigamos esta ausência de Deus em nossos corações. Ou seja, o mal é a falta de Deus, a privação de Deus. Deus, ele é bom, ele é perfeito. Deus é o parâmetro para todas as coisas. Logo, entendemos que quando nós vemos o mal, nós estamos vendo a ausência de Deus, ou a presença de Deus ali. Vou lhe dar um exemplo um tanto quanto mais chocante. Se a sua alma deixar o corpo, naturalmente os vermes vão vir e vão começar a te consumir o seu corpo. Mas só vão consumir o seu corpo porque está faltando ali o teu espírito, a sua alma. Neste sentido, quando o homem está sem Deus, ele está sem o Espírito de Deus. E sem o Espírito de Deus, ele está em putrefação. É como se os vermes viessem e começassem a consumir. O mal é mais ou menos, a grosso modo, de forma chula, isto que nós estamos conceituando. Quando o Espírito de Deus não está no homem, o mal impera. Quando o Espírito de Deus não está no homem, lhe falta vida. E quando falta Deus, o mal está ali. O mal é privação. O mal é ausência da presença de Deus. Neste sentido, neste quesito, quanto mais perto estamos de Deus, mais perto estamos da perfeição e da bondade. Quanto mais longe dele estamos, mais em trevas ou mais longe do parâmetro nós nos encontramos e praticamos coisas ruins. O mal não existe. O mal é privação de Deus.
Que Deus ajude a sua alma, ajude a sua vida, ajude o seu espírito a se aproximar cada vez mais dele, para que você não venha a ser dominado por situações adversas. Deus abençoe sua vida, a sua casa, a sua família em Cristo Jesus.